Ryomen Sukuna é o personagem mais forte de Jujutsu Kaisen. Ponto. Por mais que muitos se doam com isso, a grande verdade é que só existia um único personagem em Jujutsu capaz de disputar com Sukuna, o Gojo. Mesmo ele já ficou pra trás e não venceria do Rei das Maldições, com a sua derrota firmando o posto do Sukuna como o feiticeiro mais forte da história indiscutivelmente. Nesse vídeo eu vou te provar que o Sukuna é o mais forte, vou te explicar as habilidades dele e vou mostrar por que nenhum personagem de Jujutsu poderia vencer ele com seu poder total. Sim, nem o Gojo. Pode me chamar de Wilton, seja bem-vindo ao canal Papo de Nerd e bora bater um papo sobre isso. E bora começar polêmico, galera? Bora começar assim logo, porque de qualquer jeito vai ter gente chorando com isso, mas o fato é, o Sukuna é o mais forte, o Gojo fica em segundo lugar, e tirando o Gojo, nenhum personagem de Jujutsu Kaisen venceria o Sukuna sequer com 15 dedos. Nem precisa estar no seu poder total. Tem muita gente que trata como se, nossa, Toji, Maki, Itadori, essa galera estivessem no nível de 17, 18, 19 dedos do Sukuna. E quer saber? 15 já seriam bem mais que o suficiente. Em primeiro lugar, bora lembrar do Kenjaku falando pro Jogo lá no começo que 8 ou 9 dedos jogando pra cima seria o quanto ele valeria do poder do Sukuna. E o próprio Jogo admite que realmente aquilo era jogando bem pra cima. Por mais que o Jogo seja um personagem que aparece logo no começo, fica claro que ele é muito mais forte do que vários personagens de Jujutsu Kaisen. E menos da metade dos dedos do Sukuna era exagero pro nível de poder dele. Ou, por exemplo, logo que o Sukuna possui o corpo do Megumi, a gente vê a Maki e o Itadori tentando enfrentar um Sukuna com 15 dedos. E ele fica bem tranquilo com aquilo, mesmo não conseguindo usar toda a sua capacidade, já que o Megumi estava restringindo a liberação de energia amaldiçoada dele. Ou bora falar, por exemplo, do Ishigori, que deu uma boa luta para Okotsu. E sim, o Yuta até estava se segurando, mas o fato é que de qualquer forma não era uma diferença tão absurda entre os dois e a gente viu o que o Sukuna fez com ele. Também tem o fato do Sukuna ter derrotado uma Horaga com 15 dedos. E detalhe que o Sukuna só precisou da sua expansão porque ele deixou uma Horaga se adaptar aos cortes, já que foi dito no mangá que o clivar se encaixaria como uma técnica capaz de finalizar uma Horaga. Pra quem ainda acha que personagens como Yuta no seu próprio corpo ou então Itadori valem por, sei lá, 18, 19 dedos do Sukuna, é só lembrar que o próprio Yuta fala que se não fossem as sequelas da luta do Sukuna contra o Gojo, o Sukuna teria matado ele e o Itadori quase imediatamente com os cortes e eles nem teriam tempo pra tentar se curar. Muitas pessoas perderam a noção disso, mas o Sukuna que a galera tá enfrentando atualmente tá muito enfraquecido por conta da sua luta contra o Gojo. Isso foi dito várias vezes, não só a luta contra o Gojo, mas as várias pessoas que vieram enfrentar ele. Mas a questão é que se a gente considerar um Sukuna em plena capacidade, 10 dedos, ou seja, teoricamente 50% do poder dele, já seria mais que o bastante para 90% dos personagens de Jujutsu ou até mais. E 15 dedos, sim, venceriam qualquer personagem que não seja o Gojo. Alguns de vocês podem estar pensando sobre a questão do Tengen, mas na falta de demonstrações dele em combate, eu tô considerando que ele não era tão forte quanto Satoru Gojo. Então assim, 10 dedos do Sukuna já é mais do que o suficiente para vencer praticamente qualquer personagem de Jujutsu Kaisen. O que chega a ser engraçado, porque considerando os 4 braços do Sukuna, é basicamente ele lutando com 2 braços cruzados. Poucos seriam os personagens capazes de dar uma luta contra esse Sukuna hipotético de 10 dedos. Alguns que ainda poderiam tentar algo seriam Hajime Kashimo, Kenjaku ou Feiticeiros de Grau Especial. E por mais que muitas pessoas se incomodem com o fato do Sukuna ser muito poderoso, isso é perfeitamente condizente com a história, né? Bora lembrar que o Sukuna foi introduzido justamente como sendo o feiticeiro mais poderoso da história. Esse era o plot desde o começo e sempre ficou claro que ele seria um grande vilão mais pra frente. Da mesma forma como sempre ficou claro que o único que conseguiria brigar pra valer com o Sukuna seria o Gojo, justamente porque os dois tinham aquela questão de que eles eram tão fortes que parecia que ninguém conseguia chegar no nível deles. Qualquer personagem extremamente poderoso parecia extremamente fraco simplesmente por estar perto de Satoru Gojo ou Sukuna. Gojo realmente foi o único capaz de rivalizar com Sukuna e hoje em dia nem ele conseguiria fazer isso direito. Mas bora dar uma olhada nas habilidades do Sukuna, pra assim eu poder explicar melhor essa questão do Gojo, porque eu sei que tem gente se irritando. Listando de forma rápida as habilidades do Ryomen Sukuna, a gente pode começar com a sua energia amaldiçoada, que é enorme. O Yuta fala que a do Sukuna provavelmente é mais que o dobro da dele. E com isso o Sukuna é de longe o feiticeiro com a maior quantidade de energia que a gente conhece. Além, é claro, do grande refino que ele tem com a sua energia amaldiçoada, usando ela de uma forma muito precisa, a gente também pode citar o corpo bizarro do Sukuna, duplicado por assim dizer, que como foi explicado no mangá é uma grande vantagem para um feiticeiro Jujutsu, já que ele consegue lutar enquanto entoa encantamentos ou então faz selos de mão para fortificar as suas técnicas, e isso sem prejudicar nada do combate dele, porque ele tem braços e bocas extras. Falando sobre sua técnica inata, o santuário, a gente sabe que o Sukuna tem 2 cortes, o desmantelar e o clivar. O desmantelar é o corte padrão, o Sukuna lança ele, ou seja, ele pode ser usado à distância e ele é basicamente imperceptível. E a gente tem o clivar, que é ativado pelo toque, exceto quando o Sukuna tá dentro da expansão de domínio dele, e esse é
um corte adaptável, por assim dizer. Ele se ajusta à resistência do alvo e à quantidade de energia dele, para tentar cortar e derrubar com um golpe só. E a gente também tem a sua fornalha, que é uma técnica de fogo extremamente poderosa. Apesar disso, o mangá fala que a velocidade da fornalha não é equiparável ao seu poder de fogo e também ela não tem uma área de efeito muito boa. E o Sukuna ajustou isso por meio de contratos, que são justamente o próximo tópico aqui, já que a gente já viu que o Sukuna sabe usar muito bem pactos durante suas lutas para fortificar suas habilidades ou então aumentar suas chances. Durante sua luta contra o Satoru Gojo, o Sukuna também conseguiu, com a ajuda do Mahoraga, desenvolver o desmantelar que corta o mundo, uma versão aprimorada, por assim dizer, do desmantelar padrão, que possui uma extensão do alvo da técnica, basicamente podendo atingir coisas que o desmantelar comum não poderia. Nesse caso, o corte do mundo atinge o próprio espaço, cortando a própria existência do mundo naquele local. Sukuna também sabe usar a Sexta Oca de Vime, que é resumidamente um protótipo do domínio simples e pode proteger ele de uma expansão de domínio. Ele consegue usar a amplificação de domínio, que resumidamente é como se você estivesse se cercando do seu domínio, porém sem uma técnica inata, conseguindo fazer outras técnicas inatas fluírem por lá. Dessa forma ele consegue enfraquecer ou até anular algumas técnicas, por exemplo, conseguindo atravessar o Mugen ou diminuindo o dano de algumas técnicas como o vermelho. Ao observar o Kenjaku, o Sukuna também aprendeu a se transformar em um objeto amaldiçoado, passar a sua essência para um objeto na realidade. Com isso ele consegue ir para um hospedeiro e de forma geral também tendo a possibilidade de controlar esse hospedeiro e com isso também usar as suas habilidades. Por exemplo, ele se aproveitando das 10 sombras do Megumi que ele conseguiu por ter tomado o corpo do Megumi para ele com essa técnica que ele aprendeu. E claro, o ápice da feitiçaria Jujutsu é a expansão de domínio. Além da expansão padrão, o Sukuna também consegue realizar um feito divino, usar uma expansão de domínio com a barreira aberta. E ao fazer isso ele realiza um pacto que aumenta o alcance da expansão de domínio dele, tendo 200 metros de raio de alcance. Dentro desse alcance, o Sukuna mira todas as coisas sem energia amaldiçoada com o desmantelar e tudo aquilo que tem energia amaldiçoada é atacado com o clivar, o que já acaba automaticamente com praticamente qualquer adversário dentro da expansão de domínio dele e permite que ele atinja adversários que não têm energia amaldiçoada, como a própria Maki. E um detalhe interessante que muita gente deixa passar é que a expansão de domínio do Sukuna é praticamente uma predadora de outras expansões. Como a gente viu na luta contra o Gojo, pelo seu alcance e a forma como ela funciona, ela consegue atacar expansões de domínio, ou no caso a barreira das expansões, pelo lado de fora. E como a gente vê desde o começo do mangá, o lado de dentro da barreira da expansão é mais resistente que o lado de fora. Foi assim que ele quebrou a barreira do Gojo no primeiro confronto de expansões. E basicamente isso iria acontecer com qualquer personagem de Jujutsu Kaisen, com algumas exceções, como por exemplo Kenjaku, que também tem uma barreira aberta. Mas apesar disso, o Sukuna ainda ganharia dele numa disputa de expansões, porque eles teriam que disputar e o Sukuna ganharia do Kenjaku. Gojo e de tabela, o Yuta, pela questão de ter tomado o corpo do Gojo, conseguem usar a técnica da barreira minúscula, que deixa o lado de fora da barreira bem resistente. Só que como ficou claro no mangá, isso não ganha da expansão do Sukuna, e só permite durar mais tempo. No caso do Gojo e do Yuta contra um Sukuna enfraquecido, isso durou mais ou menos 3 minutos. A questão é, essa barreira ia cair de qualquer forma, ou seja, expansão por expansão, a do Sukuna vence qualquer uma. O que o Gojo conseguia fazer era, nesse período de 3 minutos, causar dano suficiente no Sukuna para que ele não conseguisse manter a expansão dele. Se a gente for separar isso apenas como um duelo de expansões, o Sukuna ia ganhar de qualquer forma, só ia demorar mais tempo. Se você tá gostando desse vídeo, considere deixar o seu like para apoiar o canal, e se não quiser perder próximas análises ou então reviews do capítulo de Jujutsu Kaisen, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não ficar por fora quando eu lançar os vídeos. Além da expansão de domínio do Sukuna vencer qualquer outra expansão com o devido tempo, o Sukuna também é um dos poucos personagens de Jujutsu Kaisen que consegue usar sua expansão de domínio mais de uma vez por dia. Como foi dito no mangá, desde que sua técnica amaldiçoada esgotada seja recuperada, o Sukuna vai poder usar a expansão dele quantas vezes forem necessárias. Além disso, ele é um mestre com a técnica amaldiçoada reversa, podendo se curar com facilidade e também curar os outros. Pela grande quantidade de energia dele e o grande refino, ele consegue se curar em uma velocidade e em uma proporção extrema. Além disso, o Sukuna também usava na Era Heian 2 ferramentas amaldiçoadas. A primeira a gente conhece um pouco mais, que é a Kamutoki, que é um tipo de lâmina capaz de liberar descargas elétricas. A segunda é o seu tridente Hiten, só que esse infelizmente a gente não tem informações sobre o que ele fazia, mas provavelmente tinha alguma habilidade especial como a Kamutoki. Depois de toda essa lista enorme, se liga só nisso. Basicamente nenhum personagem de Jujutsu Kaisen tem poder para aguentar contra um Sukuna 15 dedos. A expansão de domínio dele tem vantagem contra qualquer outra expansão de Jujutsu, e a gente viu que com seu poder total, o refino dele empatava com o do Gojo, ou seja, ele ganha de qualquer outro que não seja o Satoru Gojo nessa questão. Quando a gente considera as técnicas extremamente letais, as ferramentas amaldiçoadas e o corpo duplicado, por assim dizer, fica bem fácil enxergar por que o Sukuna é o feiticeiro mais poderoso. Eu sei que a esse momento tem várias pessoas se incomodando com a questão do Gojo, mas
bora lá. Mesmo que você considere que o Sukuna, com todo o seu poder, com as suas ferramentas amaldiçoadas e o corpo verdadeiro, ainda não superaria o Satoru Gojo, ainda assim não tem como discutir que o Sukuna depois superou com o desenvolvimento do Corte do Mundo. O que permitiu o Gojo conseguir uma certa vantagem contra o Sukuna em determinado momento foi a vantagem que ele estava tendo nas lutas dentro das expansões de domínio. Porque, como eu falei, expansão por expansão, a do Sukuna venceria, mas o Gojo estava atacando o corpo do Sukuna o bastante para fazer o Sukuna não aguentar manter sua expansão. Sukuna, com o corpo verdadeiro, com suas ferramentas amaldiçoadas, conseguiria se defender melhor, então não necessariamente essa mesma situação iria se repetir. E lembrando que se o Sukuna simplesmente conseguisse aguentar alguns segundos a mais, ele iria manter a expansão dele após a do Gojo ser derrubada, e aí seria uma vantagem imensa para ele. E desconsiderando isso tudo, ainda tem o Corte do Mundo, que, como a gente viu, não só é o bastante para ultrapassar o Mugen, mas também para derrotar o Satoru Gojo. Considerando as qualidades da expansão de domínio dele, as ferramentas amaldiçoadas, o corpo dele, o Corte do Mundo e outras coisas do gênero, a questão é que, de forma geral, o Sukuna é mais poderoso que o Gojo. O Satoru só tem técnicas específicas ou habilidades específicas, como por exemplo o Mugen e a elaboração da barreira minúscula, que permitiam anular ou então contra-atacar várias das habilidades do Sukuna. Mas em capacidade geral, o Sukuna é superior e, principalmente agora com o Corte do Mundo, ele tem definitivamente os meios necessários para finalizar o Gojo. Então sim, pode até rolar chororô, mas o fato é, o Sukuna é o mais forte, com o Gojo sendo o único que conseguia se equiparar com ele e até ele foi derrotado. Mas se você discorda de mim, ou se você concorda também, se você só quer comentar alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.